um marinheiro recebe uma missão: navegar através de um rio, chegar em um posto avançado e resgatar uma pessoa. Essa parece ser uma missão simples, mas à medida que o barco vai descendo ainda mais o rio, a floresta vai se fechando e todo resquício da civilização parece estar se dissipando à medida que o barco vai chegando ao seu destino. E é nessa atmosfera, então, que o livro Coração das Trevas é narrada a história. Esse livro, Coração das Trevas, até hoje é considerado um dos romances mais intrigantes de toda a história. Para muitas pessoas, essa história aqui é uma história totalmente perturbadora, mas por trazer uma das perguntas mais perturbadoras que afligem todos os leitores desse livro até hoje, que é: o que sobra quando todo resquício da civilização é retirado de uma pessoa? E a viagem de Marlowe, que é o protagonista aqui. Protagonista não, né? Um dos protagonistas aqui dessa história. Ela tem um pouco da experiência do autor, do Conrad. Conrad, ele foi também um marinheiro e ele teve a experiência de ir até o Congo, em uma época em que o comércio de marfim e de borracha estava em alta ali naquela época. E quando o livro ele foi publicado, muitas pessoas não sabiam o que acontecia ali durante o comércio de marfim. Então já dá para entender, né, o tanto que essa história ela impactou ali naquela época e continua impactando muitas pessoas até hoje. Para você que ainda não sabe o que era o comércio de marfim, eu recomendo que você dê uma pesquisada. Dá um Google aí, não vou entrar em muitos detalhes, porque o vídeo de hoje é mais para comentar a história do livro O Coração das Trevas. Então fica aqui comigo e vamos lá. A estrutura dessa narrativa, ela se desenrola da seguinte forma. Primeiro começa ali com um grupo de pessoas que estão esperando um barco zarpar. Enquanto isso, uma pessoa, ela encontra ali um marinheiro que começa então a te contar uma história de como foi a viagem que ele teve que fazer ali para o Congo. E nesse livro a gente não sabe quem é que é o narrador dessa história, ele é um narrador anônimo. E quando a gente vai sabendo sobre a viagem, ela vai ser narrada então pelo marinheiro Marlowe, né? Ele quem recebe também a missão de ir até o Congo para resgatar uma pessoa muito, muito importante, que é então o Capitão Kurt. Só que essa história, ela começa a ficar esquisita já desde o início. Antes de Marlowe assinar o contrato, né, de resgatar o Curtis no seu posto avançado, ele precisa ir até o lugar, né, onde ele vai assinar esse contrato. E lá nesse lugar ele encontra duas senhoras em um ambiente assim muito esquisito. É uma salinha escura, muito estreita. Ele vai caminhando até lá e essas senhoras elas estão tricotando lã. A luz está meio escura e ele precisa então assinar esse contrato. Muitas pessoas fazem a referência aí dessas duas senhoras como as parcas da mitologia grega, né? Esse ser mitológico, ele é responsável então ali pelo fio que conduz à vida e à morte. Então, assim, a gente já percebe que a história fica muito macabra a partir daí. E o Marlowe, ele assina lá o seu contrato e vai então fazer a sua viagem rio abaixo até chegar no Congo, onde está o posto avançado. E à medida que ele vai descendo o rio ele tem até um formato de serpente e é como se toda aquela atmosfera ela funciona como se fosse um sonífero. Não é bem um sonífero, né? Mas como se a consciência das pessoas que estivessem ali acabassem se perdendo, né? E elas vão sentindo toda a atmosfera ali da floresta, como se a floresta escura acabasse chamando elas ali o tempo todo a libertar um instinto muito selvagem que está ali dentro de cada pessoa. À medida que eles avançam na floresta, tudo vai ficando ainda mais esquisito. Por quê? Todo resquício que eles tinham ali de vida em sociedade não existe mais. É como se o autor dissesse assim: longe de toda a sociedade, de todas as amarras que envolvem a vida em sociedade, e as pessoas que vão lá para a floresta, elas libertam o seu instinto mais profundo, um instinto muito selvagem, onde ninguém está ali para ajudar, para julgar os seus atos, como se a pessoa revelasse então
enfim, né, a verdadeira natureza humana. E Curtis, que é a pessoa em que o Marlowe, ele tem a missão de ir lá resgatar, ele é o melhor agente ali da empresa, é a pessoa que mais envia marfim lá para a empresa, e as pessoas começam a ficar preocupadas com ele, porque surgiu ali a notícia de que ele está muito doente. Então, Marlowe, ele precisa ir lá até o seu posto para poder resgatar e entender o que de fato está acontecendo, né? O Marlon, enfim, chega ali ao posto avançado em que o Curtis ele se encontra, ele vê que ele está em um lugar totalmente macabro, né? Ele se depara ali com caveiras espetadas em estacas logo na entrada do lugar. E ele encontra Curtis, enfim, em um estado de degradação. Ele tá muito, realmente muito doente, muito esquelético. Só que as pessoas que são nativas, né, e que estão ali ao redor dele, o veneram como se fosse um rei, não sei, uma pessoa muito importante. E ele acaba escutando histórias de que Curtis, ele participava ali de rituais, né, ali daquela vila, participava também de expedições para atacar ali vilas vizinhas. Então ele é meio que um herói ali daquele lugar. E mesmo Curtis estando ali em um estado de doença, né, ele está muito magro e gravemente doente, mesmo assim a sua voz, que é uma voz muito poderosa, né, ela não se perde. E depois que o Marlowe o resgata, coloca ali num barco que vai levá-lo para casa, Curtis, por estar muito doente, ele acaba não aguentando a viagem. E as últimas palavras que ele expressa é o horror, o horror. Só que ninguém sabe de fato, né, o que seria esse horror que Curtis estava ali falando, né, no seu momento, no seu leito de morte. Muitas pessoas associam que esse horror seria Curtis realmente tomando consciência ali das suas ações, ou seria o horror por ele ter enxergado a verdadeira natureza humana, ou porque ele estava vendo ali algo além da natureza humana. Só que a história ela acaba sem a gente saber de fato o que o Curtis ele queria ao falar essa expressão, o horror. Até porque a gente não tem uma visão através do seu olhar, né? Quem conta ali a história é o Marlowe, então é tudo filtrado por ele. E o autor também vai desenvolver aqui uma imagem do Curtis, né? A gente vê ele no seu estado de degradação, mas ele também conta que ele era um homem muito importante, ele era um homem muito culto, era uma pessoa que já escreveu coisas bonitas sobre a humanidade e teve ali o seu fim trágico, né? E o que Conrad, ele quer dizer ali, né, com toda essa história do Curtis? Depois que a gente tira ali todas as amarras da sociedade, o que sobra realmente é a verdadeira natureza humana. E ele representa a natureza humana como algo não muito bonito, como um instinto selvagem. Todas as regras que envolvem ali viver em sociedade, elas servem justamente, né, para inibir essa natureza, esse instinto selvagem, esse instinto de fazer mal a outras pessoas sem ter julgamento, né? Todas essas regras que cercam ali a sociedade, quando são tiradas, o que sobra realmente é o horror que o Curtis ele vê ali no fim da sua vida. E antes do livro se encerrar, a gente tem uma parte da história, né, em que o Marlowe ele vai até a casa em que o Curtis morava, levar então os seus pertences ali para sua esposa. E quando ele chega lá, ela questiona para ele quais foram as últimas palavras que ele falou antes de morrer. O Marlowe, ele inicia a história falando que ele não gosta de mentir, mas naquele momento ele mentiu. Ele disse para ela que as últimas palavras dele foi o nome dela. Por que ele fez isso? Não sabemos. Talvez porque o que ele viu lá era algo que não pudesse ser contado, né, na vida em sociedade, ou ele sentiu compaixão ali pela esposa, né, de que ela já tinha toda uma idealização ali sobre quem era o seu esposo, e entender que ele estava em um estado tão degradante como aquele talvez a chocaria tanto. E quem já leu esse livro, né? Me contem aqui nos comentários o que vocês acham, né? Marlowe, ele mentiu por qual motivo? Né? O que será que Curtis ele viu ali no fim da sua vida? Quem já leu pode compartilhar aqui comigo. Vamos conversar um pouco mais sobre esse livro, né? Vai ser muito legal ter essa interação. Eu sei que existe uma adaptação para o cinema chamada Apocalipse Now. Eu não assisti esse filme,
Eu sei que é uma adaptação ali que envolve a guerra do Vietnã. Eu não assisti ao filme, quem assistiu também fique aqui à vontade para compartilhar, né? O que vocês acharam ali da história do filme também. E esse é um livro muito interessante, né? Um livro que traz ali um conceito de escuridão. Tanto que o nome é O Coração nas Trevas. E o que seria essa escuridão? Essa escuridão seria ali o que tem de mais profundo da natureza humana, sendo esse um dos temas mais discutidos ali até o dia atual. Eu gostaria de agradecer quem chegou até o fim do vídeo. Fiquem de olho aqui nos próximos vídeos que irão aparecer aqui no canal, tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.